Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio dos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado-se secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, adoraram. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Então é sempre bom, em momentos como esse, nós trazermos uma reflexão espiritual. Amém. E eu digo que esse momento ele é muito especial. Eu consigo ver muitas coisas proveitosas para esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu também digo que esse momento é um pouco que sensível em algumas coisas, um pouco que delicado. Eu entendo também que esse momento é um momento em que nós precisamos vigiar como igreja. Amém? Então quero que nessa noite falar um pouquinho desse menino. Amém? O menino Jesus. Falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo. Momento esse que eu e você, nós temos a oportunidade de sermos canais de bênção. Amém? Porque nesse momento nós trazemos esse sentimento gostoso para nós, que é de ser família, que é de reunirmos. Amém? Quantos reuniu com a sua família? Amém. 98%. Então é incrível como nesse momento a gente, sabe, esse sentimento ele é aguçado dentro de nós, e nós nos reunimos, fazemos aquela ceia, a gente come bastante, que é um dos cuidados que a gente tem que ter. Amém? Esse ano eu comi menos, mas o ano passado sinceramente eu me perdi um pouco. Mas é nesse momento que nós temos esta oportunidade de sermos esse canal, esse instrumento na vida dos nossos familiares. Eu não tenho a oportunidade de reunir com toda a minha família, mas eu reúno com os meus. Mas tem famílias que reúnem um grupo de 20, 25 pessoas. Quantos aqui fez isso? Muitas pessoas. Amém? Então nós temos esta oportunidade de ser essa referência na vida dos nossos familiares. Então Natal, ele se refere ao nascimento, ou o local onde nasceu. E eu quero aqui falar dessa história desses magos. Amém? Essa história, o ensino dessa história nos traz alguns ensinamentos para as nossas vidas.
esses magos, eles seguiam uma estrela guia. Essa estrela que tinha uma luz, e essa estrela, ela caminhava e eles também caminhavam. E eu fico imaginando esses magos caminhando à luz dessa estrela. Uma estrela importante, uma estrela guia, uma estrela diferenciada das outras. Uma estrela que estava adiante deles, uma estrela que os levaria até o local onde o menino Jesus iria nascer. Uma estrela importante, uma estrela nobre, que brilhava, que se deslocava com um propósito nobre, de conduzir aqueles magos até o menino Jesus, para que o propósito fosse cumprido na vida deles. Quantos podem dizer um amém por isso? Então não foram os judeus os primeiros a ver o menino Jesus. Esses magos, eles eram gentios. E eu quero falar para vocês de alguns princípios aqui. Eu fico imaginando esses magos caminhando. Eu fico imaginando esses magos nesta jornada. Nós não temos uma referência de quanto tempo eles caminharam, de quanto tempo eles saíram lá do Oriente até chegar a Jerusalém. Mas nós podemos aqui trazer para nós alguns ensinamentos tremendos. Primeira coisa que eu entendo, que esses magos, eles desejavam encontrar com Jesus. Eles eram desejosos para ter essa experiência com o menino, para contemplar Jesus, para ir até Jesus. E eu entendo que esse desejo no coração dos magos foi fruto de um conhecimento que eles tiveram. Talvez eles fossem magos estudiosos. Eu entendo que esse desejo no coração deles veio por um conhecimento. Talvez eles buscaram ali nos rolos, e não apenas um conhecimento, mas também um rema que lhes foi dado por Deus, porque isso aqui foi de Deus, isso aqui foi uma direção de Deus. O propósito de Deus é que eles encontrassem com Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então eu vejo aqui que eles desejavam, eles tinham o desejo de ir ter com Jesus. Eu consigo ver isso no versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido? Rei dos judeus. Olha, eles sabiam. Onde está o recém-nascido? Versículo 10 também eu posso ver, dentro disso que nós estamos falando, esse desejo que eles tinham. E então eles diziam: onde está o menino? Onde está Jesus? E no versículo 10, após sair de Jerusalém, aquela estrela veio à frente deles novamente. E aqui diz assim: vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Eu vejo aqui um desejo de ir ter com Jesus. Eles estavam perguntando, eles perguntaram, e depois que eles por um momento se perderam, a estrela novamente ficou à frente deles. A Bíblia diz aqui que eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Quantos estão desejosos para encontrar com Jesus? Quantos nesses dias têm procurado, como eles procuraram, onde está o Rei dos Judeus? Onde está Jesus? E eu entendo que nesses dias, querido, olha aqui para mim,
Nós temos que ter esse desejo nos nossos corações. Temos que ter esse desejo de ter uma maior experiência com Deus, com o Senhor nesses dias. É comum nessa época nós termos maior dificuldade para sentir presença. Não nos enganemos. Final de ano, tempo de muita bebedice, tempo de muita idolatria, tempo onde as pessoas se prostituem mais, onde as pessoas bebem mais, onde as pessoas se drogam mais. Tempo esse em que, entre aspas, as trevas se fortalecem. Alguns cristãos se perdem nesse tempo. A igreja, se não tiver essa busca, essa intensidade na presença do Senhor, a igreja tem maior dificuldade de sentir a presença de Deus, de se alegrar com o Senhor. Talvez muitos aqui até se reuniram, mas não conseguiram essa alegria, essa liberdade no Espírito. Por que, bispo? Por causa disso, por causa desse momento que é sensível. Então, num momento como esse, nós precisamos desejar ardentemente pela presença do Senhor Jesus, de termos maior experiência com Ele. Não se engane, meu irmão. Se você entrar e sair, levantar e deitar, se você não tiver um momento, você não vai desfrutar o melhor de Deus nesses dias. Você não vai conseguir o melhor do Senhor nesse tempo, que é a comunhão, que é a intimidade, que é esse relacionamento que nos preenche, que nos respalda, que nos dá vida, que completa a alegria nos nossos corações. Segunda coisa que eu vejo, eles tinham uma fé sincera. Eles buscavam, eles caminhavam com grande sinceridade, com fé. Eles não ainda havia visto, mas a fé no coração deles os levava a caminhar, a acreditar. Aquela estrela era um sinal. Aquela estrela era o pequeno sinal pelo qual eles, pela fé, diziam: eu ainda não estou te vendo, mas eu estou caminhando como me foi direcionado, porque eles estavam debaixo de uma direção. Jesus, eu ainda não estou te vendo, mas esse sinal é o suficiente para crer que o Senhor me conduzirá até o menino. Então eles tinham fé. Aquela estrela era o suficiente para que eles pudessem continuar, para que eles pudessem ter como um sinal, como um elemento que os levaria a perseverar em fé, que os levaria a continuar. Assim como foi com Elias, que debruçado, que com a cabeça entre as suas pernas, orou ao Senhor, para que viesse chuva. E um moço dele ia, um pouco adiante, olhava depois dos montes, para ver se tinha alguma coisa. Quantos estão olhando para ver se tem alguma coisa? E ele olhava, e vinha, e isso por 7 vezes. Que fé! E na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem, e aquele pequeno sinal, como da estrela, foi o suficiente para ele chegar no seu moço e dizer: vai e diz a Acabe para aparelhar o seu carro e vá, porque vai descer abundante chuva. O texto que o pastor leu falou de uma viúva, que perdeu o seu marido
e ela não estava conseguindo respaldar as suas contas, mas aquela viúva tinha algo. Ela tinha um pouquinho de azeite, e foi esse elemento que levou ela a ter a atitude de fé, de buscar vasilhas. Busque vasilhas. Ela tinha tido uma